Hoje aqui no canal a gente vai falar sobre os significados de fruta, de fruto em sonho. Quais serão as representações ou o que será que esse elemento carrega de mensagem? Primeira coisa que você vai fazer quando estiver analisando um elemento é imaginar para você. Esse elemento, ele te remete a alguma passagem? Para mim, ele vai me remeter a Gálatas 5, 22 e 23, que está falando dos frutos do Espírito. E esse tema, esse assunto em sonho, ele é bem importante, porque ele vai ser mais ou menos uma maneira de expressar nossa maturidade e nosso nível de entrega para Deus. Mas então, quando a gente está falando dos frutos do Espírito, qual é o tema que a fruta pode estar representando? Então, vem comigo para a leitura. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O domínio próprio, não é mesmo? Isso é uma coisa que, sem dúvida, todo mundo precisa exercitar. Então, se você sonhar com fruta, analise, ou uma das possibilidades mais fortes que esse elemento vai representar em sonho, é falar dos frutos do Espírito. Analise qual desses elementos, ou qual desses significados do fruto do Espírito, qual desses frutos do Espírito, Deus pode estar chamando a tua atenção porque está faltando em você. Então está te faltando amor, benignidade, paciência, domínio próprio. É bem provável que a fruta em sonho vai estar apontando primeiramente para esses dons do Espírito, porque é isso que Deus espera de nós. E eles são um bom termômetro para mostrar nossa maturidade, como está a nossa maturidade diante de Deus. Mas embora um elemento, geralmente tenha um significado que seja mais forte, que esteja mais atrelado ao seu significado, existem sempre outros. E Deus, ele é plural. E ele usa, através de um mesmo elemento, ele pode usar muitas mensagens. Ou seja, uma vez no sonho ele fala sobre os frutos do Espírito e outras vezes ele vai usar o mesmo elemento para carregar ou para nos passar outra mensagem. A gente não pode ficar preso a apenas um significado, ainda que esse significado seja prioridade ou seja algo que mais traga simbolismo ou significado para um elemento. Mas antes da gente falar dos outros significados de fruta ou frutos em sonho, eu quero te convidar a se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, deixar o seu like ou o seu dislike e caso tenha uma dúvida, faça um comentário. Para a gente começar a tratar em profundidade desse assunto, eu quero ler um texto contigo que está em Mateus, no capítulo 7, do 16 ao 20. Pense a profundidade desse tema nessas palavras de Jesus aqui nesse texto. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Veja a importância que Jesus dá a esse elemento. Pelos seus frutos vocês serão conhecidos, ou nós seremos conhecidos. Olha que palavra forte, olha a importância disso e como que isso vai carregar um simbolismo em sonho. Agora, é muito interessante que algumas vezes a Bíblia nos deixa bem claro o significado de um elemento, de forma explícita, ou seja, você lê e já entende do que está falando. E esse vai ser o caso, em Mateus 11, 19. Todavia, a sabedoria é comprovada pelas obras que são seus frutos. Então, aqui está deixando bem claro que as nossas obras são representadas pelos nossos frutos. Então, os nossos frutos em sonho vão estar representando as nossas obras, as nossas atitudes, aquilo que nós estamos fazendo. Muito bem, mas e o que mais fruta pode estar apontando em seu sonho? A fruta, ela tem tempo, ela tem um momento, ela não surge a qualquer momento do ano. Ela segue regras de estação. Então, por isso, elas podem ser uma marca temporal. Se por acaso, no teu sonho, aparecer uma fruta e você entender pelo contexto que isso está falando de uma marca temporal, você tem que analisar quando é o tempo dessa fruta ser colhida, ou seja, dela estar pronta. Então, nesses casos, pode ser que a fruta seja uma marca temporal dentro do seu sonho. Outra possibilidade também de fruta, por exemplo, dentro do Brasil, a gente tem uma variedade imensa de frutas. Eu sou do Paraná. E o que representa, ou a fruta que representa o Paraná seria a pinha, que vem do pinheiro.
Então, por exemplo, em sonho, essa pinha pode ser que esteja apontando para o meu estado. Eu sei que no Amazonas, por exemplo, eles têm muitas frutas típicas desse lugar, o Nordeste tem outros tipos de frutas diferentes do Sul. Então pode ser que essa fruta ela esteja apontando para um lugar específico da onde ela surgiu, da onde ela é bem conhecida, onde ela é marca, por exemplo, de um estado, como eu falei, no caso a pinha, para quem é paranaense, assim como eu. Então, nesses casos, pode ser que a fruta represente uma região. Por exemplo, o kiwi, ela apareceu no Brasil, mas originalmente ela veio do Chile. Ela foi trazida do Chile até o Brasil. Então, essas nuances da fruta, ela também precisam ser consideradas. A fruta também em sonho pode estar apontando para filhos, para gravidez, está falando da sua prole, ou seja, dos seus filhos, ou ainda falando de uma gravidez que vai surgir. Também considere essa opção. Vamos cogitar fruta dentro de algumas situações específicas. Por exemplo, a Bíblia fala muito de colheita. E época de colheita está falando de salvação da pessoa. Pode ser que esteja falando do tempo dela ser retirada da sua fonte de vida, ou seja, Deus está levando essa pessoa, mas geralmente a colheita vai estar falando de salvação. Isso está muito atrelado ao final dos tempos ou o final da vida da pessoa. Mas a colheita também pode estar falando, está indicando que você está colhendo o fruto do seu trabalho, o fruto do seu comportamento. Isso pode ser tanto bom quanto ruim. Isso vai depender do que você tem feito. Se você tem feito coisas boas, vai colher coisas boas. Já se as suas atitudes não têm sido muito boas, o tempo de colheita para você não vai ser algo positivo. Mas também pode falar de fartura, de bens, de ter provisão. Uma colheita, ela é resultado da manutenção, do cuidado que você teve com aquela plantação, com aquelas árvores no período de tempo. Então elas podem estar falando disso, de como foi a sua manutenção, expressando como é que foi o seu cuidado, a sua manutenção em alguma área da sua vida. Mas também pode estar falando da recompensa, pode ser da recompensa do seu trabalho, do seu investimento, do seu cuidado. Se a fruta estiver amadurecendo ou em tempo de amadurecimento, isso provavelmente vai te indicar que você precisa crescer, amadurecer, tá focando nessa área, que você precisa focar nessa área. Ou ainda pode estar te dizendo que é um tempo de espera, que não é a hora ainda, que a situação ou que a pessoa não está pronta, que é um tempo de espera. Envolvendo o fruto ou a fruta, existe um princípio bem importante nas escrituras, que a primícia quer dizer o primeiro fruto, o melhor, era aquele oferecido para Deus. Isso está falando não só de nível de importância, que você precisa focar, e dar a Deus o nível de importância, mas também está falando das suas prioridades. Também a fruta tem esse significado, ou pode carregar esse significado em sonho. Se frutas aparecerem num contexto familiar, onde está a tua linhagem sanguínea, a tua família, isso pode falar que você deve seguir os passos daqueles que te deram origem, ou seja, reproduzir a mesma coisa que eles fazem. Isso geralmente vai ser algo positivo, a não ser que seja um comportamento negativo que venha sendo reproduzido de gerações em gerações. Você tem que analisar o que o sonho está te mostrando. As frutas são muito variadas e por isso elas estimulam os nossos sentidos. O cheiro, pela variedade, pelo perfume, também as várias cores e vários formatos, isso está falando dos nossos sentidos serem estimulados. Pode ser, se houver essa variedade, onde os teus sentidos estão sendo aguçados em sonho, que isso esteja falando do teu discernimento de espírito. Mas também isso pode estar relacionado a um dom que era atrelado na Bíblia à tribo de Zacar. Eles sabiam reconhecer tempos e estações para que as coisas viessem a acontecer. Essa função dessa tribo era bem interessante. Então a tribo de Zacar, que é um dos 12 filhos de Jacó, elas sabiam reconhecer tempos e estações para que as coisas viessem a acontecer. Então essa variedade das frutas, essas cores, esse sabor, esse cheiro, isso pode estar apontando para esse dom. Mas ainda dentro dessa variedade, dessa pluralidade das frutas, existe uma mensagem falando de nutrição. Isso porque elas carregam muitas vitaminas, elas são categorizadas geralmente pelas cores. Cada cor carrega um tipo de vitamina. Então, se você tiver muitas frutas ou alguém te oferecendo muitas frutas, você comendo muitas frutas, pode ser que isso esteja te apontando para a necessidade de você se nutrir melhor,
de você ter uma dieta mais variada. Mas toda essa pluralidade também pode estar falando das suas inspirações, criatividade, que talvez você precise estimular essa área da sua vida. Se no sonho você estiver comendo a sua fruta predileta, provavelmente a mensagem vai ser que você deve desfrutar, aproveitar o momento que você está vivendo. Se você estiver comendo fruta no pé, pode ser que Deus esteja te falando que esse lugar tem o que te oferecer, que você deve usufruir daquilo que está sendo te oferecido nesse ambiente. Mas pode também falar que você deve estar debaixo da unção desse lugar, dessa pessoa, talvez de uma igreja. Em Provérbios 1:31, o fruto ou a fruta está sendo usado para apontar que a gente vive consequências daquilo que nós somos, daquilo que nós pensamos, dos nossos devaneios. Aqui diz assim: portanto, comerão do fruto de suas decisões e atitudes, e se fartarão de suas próprias elucubrações inúteis. Elucubrações são pensamentos, devaneios. E dentro desse contexto está sendo falado sobre consequência, viver a consequência daquilo que você pensa, daquilo que você decide. Ainda dentro desse mesmo contexto, eu quero usar mais uma passagem que está em Provérbios 12:14. Do fruto da sua boca, o ser humano conquista o que é bom para si, e o trabalho das suas mãos será recompensado. Então, o fruto também pode estar falando de recompensa, ou seja, de consequência daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente faz, das decisões que a gente toma. Muitas frutas, mas iguais, da mesma fruta, pode estar te falando que você precisa manter um padrão de comportamento, que você precisa ser constante. E daí, dentro desse contexto, é possível que você possa considerar, ou que você deva considerar, qual a cor da fruta. É possível que isso faça interferência, ou que isso também carregue uma mensagem dentro da situação. Se você estiver, vamos dizer, passeando num pomar e com muitas frutas, pode ser que a mensagem seja que você deva ser frutífero. Mas também uma árvore cheia de frutos, bem carregada. Isso pode estar falando de um dom de mestre, ou seja, você fazendo alunos. Nesse caso também, se você tem esse chamado, é possível que esse seja o significado. Se no teu sonho tiver muitas frutas caídas da árvore, sabe quando a fruta amadurece e ela cai no chão? É possível que a mensagem seja que você precisa estar conectado com a sua fonte de vida. Ou então que o seu tempo naquele lugar, talvez naquela comunidade, naquele trabalho, naquela igreja, ele já passou. Que é tempo de você se desconectar desse conhecimento, dessa sabedoria, desse lugar. Alguém dormindo aos pés de uma árvore que não tem nada de fruta, a árvore está vazia. Isso vai indicar que a pessoa não tem nada para te oferecer. Eu quero apontar aqui também algumas características da fruta que pode ser que carreguem mensagens. Por exemplo, fruta seca. Isso está falando de doçura em tempo de seca, em tempo de escassez. Ou ainda pode falar que você deve guardar para um tempo de secura, para um tempo de escassez, que você precisa focar em reservas. Uma fruta podre está falando que já se passou o tempo para se consumir aquilo. Ou então está falando de alguém, uma circunstância, alguma situação com toxicidade. Uma fruta podre vai falar que o tempo para se consumir aquilo já passou. Pode ser que esteja apontando também para alguma atitude tua ou de alguém que seja tóxica. Uma fruta doente ou ressequida vai apontar a ação do destruidor nesse ambiente onde a fruta está. A fruta madura fala de um tempo perfeito da colheita ou algo pronto para ser consumido. Isso em sonho pode falar que é tempo de começar um negócio, é tempo de casamento, talvez de ter filhos, ou seja, a hora certa para que algo se inicie. Se a fruta estiver verde, pense comigo, há uma necessidade de esperar o amadurecimento. E também está falando que ainda não é tempo da colheita, que essa fruta, esse sentimento, essa relação, ou isso que a fruta está apontando, ainda não está pronto, ainda não está maduro. Uma fruta murcha fala da falta do vigor. E pode ser que isso esteja falando de doença ou então da velhice, do tempo do final da vida de uma pessoa. Mas está falando também que acabou a doçura dentro de uma situação. Pode estar falando de escassez, ou seja, da falta de ter o que oferecer, de secura. E fruta mofada. Fruta mofada está falando de algo sofrendo influência externa ou algo sendo consumido pelo maligno ou então agindo baixo a influência do maligno. Frutas estragadas vão falar de obras não aprovadas por Deus. Se alguém estiver te oferecendo fruta,
Nesse caso, você deve analisar as características da fruta. Descrever esse elemento. A maneira com que você descreve esse elemento é o que a pessoa tem a te oferecer. Muitas vezes também a descrição da fruta, se ela estiver em nossa posse, ela vai expressar o tipo de palavras que tem saído da nossa boca. Uma fruta amarga, isso diz em Amós 6,12, que está faltando justiça nas nossas palavras. Oferecer fruta para alguém pode estar apontando para a necessidade de arrependimento, que você precisa demonstrar arrependimento. E fruta com bicho dentro? Isso vai falar de algo com uma aparência boa, mas que no seu interior tem algo estragado, algo sofrendo influência do maligno, que por fora parece algo bom, algo agradável, talvez algo que venha de Deus, mas no seu interior, a sua essência tem alguma coisa estragada. Árvores na Bíblia geralmente representam pessoas ou líderes. Se você estiver observando um pomar ou uma árvore, pode ser que Deus esteja te apontando que você deve analisar, que você deve observar as obras desse seu líder, talvez desse seu chefe. Se você estiver num lugar onde tenha muitas frutas, muitas árvores de frutas, isso pode te apontar em sonho que você está sendo ou que você deva ser fruto do meio. Isso pode ser positivo ou negativo, se o meio que você vive é um meio saudável, ou negativo se é algo prejudicial. Algo bem importante que a gente tem que considerar, falando de fruta, é uma análise que está em Lucas 6,44. Aqui diz assim: pois cada árvore é conhecida pelos seus frutos. Então aquilo que a gente faz, as nossas obras, é que nos estigmatizam. Nós ficamos conhecidos por aquilo que a gente faz repetitivamente, nosso padrão de comportamento. Isso aqui está sendo apontado na Bíblia como nosso fruto. Então, assim, as nossas obras, as nossas atitudes repetitivas nos estigmatizam e nos faz conhecidos. Só que uma árvore boa tem que dar frutos bons. E uma árvore ruim vai dar, consequentemente, frutos ruins. Então, tenha essa passagem em mente quando você sonhar com fruta. E por último, e não menos importante, eu quero ler alguns versículos contigo que são em João, no capítulo 15. Aqui, Jesus vai estar expressando o que ele espera de nós. Ele está usando esse elemento de fruta, para nos dizer aquilo que ele espera de nós. Vem comigo para a leitura. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira, e todo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muitos frutos, pois sem mim não podereis realizar obra alguma. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para irdes e dardes fruto, e fruto que permaneça. Incrível esse elemento, não? Ele carrega várias mensagens. Ele é muito rico, muito amplo. E principalmente, ele é muito usado por Jesus para falar aquilo que ele espera de nós, como nós devemos agir, e o que ele espera das nossas atitudes, ou seja, que a gente seja um reflexo, um discípulo dele. E isso é demonstrado pelos nossos frutos. Mas se você sonhou com frutos? Sonhou? E daí?